Vídeo novo no canal para falar da seleção brasileira que entrou em campo nesta quinta-feira contra o Chile. Venceu por 3-0, um jogo que não desafiou tanto assim um time, né? Um jogo que não valia muita coisa, mas que serviu para alguns testes do Carlo Ancelotti na seleção brasileira na sua segunda data FIFA. E a gente vai falar bastante sobre esse jogo entre Brasil e Chile neste vídeo de hoje. Mas antes, eu quero lembrar você de se inscrever no canal, né, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos esse vídeo. E também não esqueça de comentar aqui, deixar sua visão, seu palpite, o que você acha da seleção, o que você achou da seleção no jogo de ontem. Vem conversar com a gente, vai ser bem legal a gente trocar uma ideia sobre o futebol da seleção, beleza? Bom, o vídeo de hoje vai ser rápido, mas até porque o jogo não teve tanta atratividade assim. O jogo foi bem morno no Maracanã ontem. O Brasil começou pressionando em cima a seleção chilena, mas a gente tem que ressaltar que a seleção chilena é bem fraquinha, talvez uma das piores seleções chilenas dos últimos anos. E aí a gente não tem muito parâmetro de comparação para saber se a seleção brasileira foi realmente bem ou não. Mas foi interessante por alguns motivos. Acho até que foi legal em termos de teste o gol do Casemiro não ter sido validado, porque mudaria muito a história do jogo ali. Um gol já no início poderia facilitar um pouco a vida da seleção brasileira. Então, o Brasil teve um período um pouco maior em que teve que lidar com o 0-0 contra um time inferior, um time fechado, lá atrás, com 11 jogadores atrás da linha da bola, e onde ele teve que reagir e encontrar alternativas para superar essa defesa. E aí testar a sua paciência, ver se os jogadores estão preparados para enfrentar esse tipo de jogo, que é o que o Brasil vai encontrar em muitos casos na Copa do Mundo do ano que vem. E aí eu senti um pouco de falta no primeiro tempo de um jogador mais com características de meia. O Brasil hoje tem muitos jogadores de pontas agudos e que para esse tipo de jogo às vezes pode ser faltar algum recurso no meio ali de alguém para poder encontrar um passe um pouco mais em profundidade, um passe em situações mais difíceis. E aí o Brasil teve dificuldade nesse primeiro tempo de criar, ficou rondando a área ali, mas não conseguiu criar muitas chances. Teve o gol do Estevão, gol que premiou até a partida do Estevão. Ele foi talvez o cara que mais procurou o jogo no primeiro tempo. E, assim, já apesar do adversário muito fraco, mostra que é um menino realmente diferente. É um menino que ele não sente o peso da camisa que ele está jogando e pode ser importantíssimo aí no futuro da seleção brasileira, inclusive já na Copa do Mundo do ano que vem. Ainda mais agora com ele começando a ser testado em níveis diferentes do que ele vinha sendo testado aqui no Brasil. Então, tem tudo para evoluir e ser importantíssimo para a seleção. Mas foi um primeiro tempo morno ali, que não teve muita coisa. É, E aquele joguinho bem xoxo de eliminatórias que não valem nada e também não serve com tanto teste assim. No segundo tempo, aí o Ancelotti fez as suas modificações, acho até que poderia ter feito um pouco antes para testar mais tempo algumas opções. E aí, para mim, ficou claro ali a entrada do Paquetá. Ele é talvez hoje o jogador disponível na seleção, né, convocável, que tenha mais essa característica de romper barreiras quando o time está muito fechado.
E aí, logo na primeira jogada dele, ele já fez um lançamento pro Luiz Henrique, que fez a jogada toda do gol do Paquetá. Mas assim, o Paquetá acelerou o jogo já logo no início, na sua origem, e isso pegou ali a zaga do Chile um pouco desprevenida, fazendo com que o Luiz Henrique pudesse entrar na área, até num posicionamento diferente, um pouco mais à esquerda, fez toda a jogada ali, criou o lance do gol, o Paquetá voltou a marcar pela seleção, e tem tudo para ser um cara importantíssimo também na Copa do Mundo. Tem uma característica dessa de dar um bom passe, de encontrar espaços às vezes em defesas mais fechadas, e é talvez o cara mais meia que a gente tem na seleção hoje. Mais característica de meia, embora ele também jogue muitas vezes, a maioria das vezes, mais atrás como um volante, mas ele tem essa característica de meia, joga aberto se precisar, é bem versátil em campo. E voltando agora após essa polêmica, né, as acusações de aposta, que não deram em nada, tem tudo para voltar a ser titular da seleção brasileira, voltar a jogar bem e chegar na Copa do Mundo com um bom momento e ajudar a seleção. E o Luiz Henrique, para mim, pô, o grande destaque do jogo até, no segundo tempo, depois que ele entrou, mudou completamente o ritmo de jogo do Brasil. O Brasil passou a ter mais volume no ataque, fez as duas jogadas de gol, né, que era para até ser gol dele, mas além das jogadas de gol, fez outras jogadas, movimentou muito, driblou, foi para cima, e é um cara muito intenso, forte fisicamente, que chuta bem, que dribla bem. Então é um cara quase que completo, né? A gente falar que é completo, às vezes a gente exagera um pouco, mas ele é um cara quase completo. E aí fica a reflexão, né? Que desperdício que é o Luiz Henrique hoje está jogando na Rússia. Por alguns motivos, né? Um, que a gente não consegue ver o Luiz Henrique com frequência, e é gostoso de ver o Luiz Henrique jogar, assim, é um futebol vistoso, um futebol alegre, para cima, daquele estilo que o brasileiro sempre gostou. E também por a gente ficar sempre naquela dúvida: será que o Luiz Henrique vai manter o seu ritmo, o seu nível de jogo até a Copa do Mundo? É uma questão que a gente só vai saber lá na frente, quando chegar a convocação para a Copa. Mas, meu ver, é um desperdício absurdo. O Luiz Henrique hoje não estar numa grande liga, ou até mesmo ter ficado aqui no Brasil, é um desperdício absurdo para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira, mas também para o público, que não consegue ver um ótimo jogador em campo com uma certa frequência. Assim, um jogador espetacular. E se ele continuar nesse ritmo da que ele entrou ali, né? A gente não consegue assistir os jogos dele na Rússia, mas se ele entrar sempre do jeito que ele entrou ontem, tem grandes chances de ir para a Copa do Mundo. Talvez não titular, porque a concorrência é bem alta na seleção nessas posições, mas um cara que vai ser fundamental, e que, caso chegue bem dessa maneira na Copa do Mundo, se entrar sempre do jeito que ele entrou, pode assumir a titularidade durante o torneio. E isso aconteceu várias vezes nas Copas do Mundo. Em grande parte dos títulos do Brasil, existe essa característica. O time titular que inicia a Copa nem sempre é o que termina, e o Brasil sempre encontra um encaixe com uma nova peça durante a competição. Então, pode ser esse nosso trunfo para a Copa do Mundo de 2026. Assim, um jogador muito bom,
e que para mim hoje é o grande desperdício do futebol brasileiro, ele está na Rússia. Bom, é isso, o Brasil vence a seleção chilena 3-0. Não foi desafiado em momento algum, não é um jogo que dá para a gente chegar a conclusões muito claras, mas é um jogo onde fez o, que, foi, o que foi necessário para ganhar e ganhou. Agora vai a Bolívia jogar na altitude, aí é um jogo que não tem muita análise para fazer, porque é um cenário completamente desfavorável. Vai enfrentar um time que ainda tem chance de ir para a repescagem, com precisando do resultado, enquanto o Brasil não precisa. O Brasil vai em ritmo, entre aspas, de treino, de testes. Então, um jogo com características bem específicas, e aí eu acho que a gente só vai poder começar a avaliar de novo o trabalho do Ancelotti nas próximas convocações, e aí sim, datas FIFA com foco em Copa do Mundo e amistosos para testar a seleção antes da convocação para a Copa do Mundo 2026. Bom, é isso. Essa é a nossa visão do jogo da seleção brasileira desta quinta-feira. Eu quero ouvir você, quero que você comente aí, vem trocar uma ideia com a gente. O que você achou da seleção? Gostou? O jogo foi morno? Dá a sua opinião aí, comenta. Você concorda comigo? Acha que o Luiz Henrique é um desperdício ele está na Rússia ou não? Deixa a sua opinião aí, é muito importante para nós. E não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações, deixar seu like e, claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Beleza? Até a próxima. Valeu!